Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, tudo bem? Professor Marcelo Campos aqui, você está no canal do meu laboratório. Neste vídeo vamos conversar sobre os mecanismos de abertura e fechamento dos estômagos. Lembrando sempre que se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal. Bom, o mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos é simples de entender se você colocar na sua cabeça que é basicamente entrada e saída de água das células guarda que vai forçar abertura ou fechamento do estômago. Então, o que acontece é que quando entra água na célula guarda, isso vai levar essas células guarda a ficarem maior a nível de tamanho, vai ter um ganho de pressão de turgor, e isso vai fazer essas células se separarem, elas se distanciarem uma da outra, porque elas estão enchendo de água. E quando isso acontece, você tem então a abertura do estíolo, a abertura desse poro que existe no meio das duas células guarda. Então, é entrada de água, que leva a ganho de pressão de turgor, que leva à abertura do estômago. A recíproca é verdadeira. Quando você pede água, você vai levar à flacidez das células guarda e, portanto, ao fechamento dos estômagos. Simples assim. Então, o que controla a abertura e fechamento do estômago é o deslocamento de água para dentro e para fora das células guarda. O que controla essa entrada e saída de água das células guarda é justamente diferenças de potencial hídrico que existem entre as células guarda e as células adjacentes, as células subsidiárias da epiderme que estão ali ao redor das células guarda. Como a gente conversou no nosso primeiro vídeo de anatomia do estômago. Se você não viu, clica nesse cardzinho aqui que a gente conversa um pouquinho sobre essas células que estão ao redor das células guarda. A gente sabe que o potencial hídrico é uma soma de vários fatores. Aqui a fórmula bem simplificada do potencial hídrico, sendo uma variação de uma soma de potencial osmótico mais o potencial de pressão, onde a alteração do potencial de pressão é uma consequência do mecanismo de abertura e fechamento do estômago. Então, esse ganho e perda de turgor é o que vai levar o estômago a abrir ou fechar. O que causa essa alteração no potencial de pressão? É justamente uma alteração no potencial osmótico, sendo o potencial osmótico um parâmetro que é controlado justamente por entrada e saída de sais de dentro da célula. Então, a gente está vendo aqui o que acontece com o fluxo de alguns íons e açúcares, alterando o valor de potencial osmótico e, por consequência, o valor de potencial hídrico nas células guarda. Aqui no lado esquerdo da nossa figura, a gente está vendo uma célula guarda abrindo, né, uma célula guarda que está aberta, e os pontinhos vermelhos são os sais que estão regulando, ou os açúcares que estão regulando a abertura do estômago. A gente está vendo aqui uma diferença de potencial hídrico entre as células que estão ao redor das células guarda, que estão no potencial hídrico ali de menos 1 megapascal, por exemplo, e o potencial hídrico das células guarda, menos 3,9 megapascal. A gente sabe que a água se move sempre do maior potencial hídrico para o menor, do mais positivo para o mais negativo, então vai do menos 1 para o menos 3,9, e isso leva à entrada de água, então, nas células guarda. Se a gente olhar para aqui do lado, agora o estômago fechando, né, a gente vê que tem mais pontinhos vermelhos ali ao redor das células guarda do que dentro delas. Isso significa que houve mais saída desses sais vindo aqui para essas células adjacentes. Isso vai, obviamente, mexer com o potencial osmótico, reduzir o potencial osmótico dessas células ao redor. Isso reduz o potencial hídrico. Veja que agora o potencial hídrico está menos 2 para essas células ao redor das células guarda. O potencial hídrico das células guarda é aumentado, já que ele perde sais, né? Então, foi para menos 0,9 megapascal. E aí, a tendência agora nesse sistema é reversão do fluxo de água. O fluxo de água é sair do estômago e ir em direção às células adjacentes. Nesse sentido, se você está perdendo água das células guarda, você está reduzindo o potencial de pressão, você está causando perda de turgor, a tendência da célula fechar. A tendência desses estômatos, das células guarda, ficarem mais perto uma da outra. Para a gente ver quais são esses sais e açúcares que estão controlando o mecanismo de abertura e fechamento, estou colocando aqui uma estruturinha bem mequetrefe, um desenho bem mequetrefe de uma célula guarda. Então, isso que você está vendo aqui no lado esquerdo do slide é uma célula guarda, e a gente vai começar a conversar sobre dois sais que são importantes para o mecanismo de abertura e fechamento do estômago. O potássio é o principal regulador da abertura e fechamento do estômago, e o cloro também está envolvido, mas em uma escala menor. Então, o que acontece é que a gente tem transportadores de potássio e cloro que conseguem fazer a movimentação desses íons para dentro ou para fora da célula guarda.
Então, estamos vendo aqui, ó, canais e carreadores de potássio e de cloro que fazem justamente essa transferência desses íons, tanto para dentro quanto para fora da célula guarda. E isso vai levar, obviamente, a uma alteração no potencial osmótico e uma alteração no fluxo de água, dependendo de para onde você está empurrando esses íons. Esse transporte de íons ele é facilitado por essas bombas de H+ATPase, tá? Isso vai gerar um potencial eletroquímico que garante a movimentação, a entrada e saída desses íons para dentro e para fora da célula guarda. Então, esses íons usam transporte ativo secundário para fazer esse transporte, né? Esses transportadores usam transporte ativo secundário para fazer esse transporte. E, obviamente, que alguns sinais, como falta de água, seca, vão levar a ativação dessas ATPases e regulação desses mecanismos de entrada e saída desses íons. Sacarose e ácidos orgânicos também estão envolvidos com abertura e fechamento do estômago. A gente pode falar aqui, ó, de 3 rotas para a entrada de sacarose no estômago. O estômago ele pode quebrar amido dentro da célula guarda, transformar esse amido em sacarose e daí vem a sacarose, né, para a gente fazer o mecanismo de abertura e fechamento estomático. O amido ele não é um osmorregulador, ele não é osmoticamente ativo, então por isso a gente pode armazenar amido sem mexer no potencial osmótico. Quando esse amido é quebrado em sacarose, essa sacarose aí sim ela é osmoticamente ativa, ela mexe nos potenciais osmóticos e por consequência no potencial hídrico da célula guarda, controlando a entrada e saída de água da célula guarda. Essa sacarose pode vir por fotossíntese também, então a célula guarda ela é uma célula fotossintética, tá? Ela pode fazer fotossíntese e essa fotossíntese dá origem à sacarose e por conta disso a gente tem esse açúcar controlando então a entrada e saída de água e por consequência abertura e fechamento do estômago. Aí nesse ponto a gente levanta uma questão muito legal que a gente tem aqui, ó. O que acontece com tanto quanto o potássio quanto a sacarose ao longo do dia dentro da célula guarda. Então veja que no começo do dia, aqui ó, às 9 horas da manhã, a gente está vendo nesse gráfico, né, a concentração de solutos aqui em um dos eixos X e a abertura estomática no outro eixo, sendo a abertura estomática então essa linha preta. A gente está vendo que aqui no começo do dia a abertura estomática está bem baixinha, e aí a planta começa a utilizar o potássio no começo do dia, aqui ó, nessa faixa 1, para abrir o estômago. Então, no começo do dia, como tem pouca luz, a fotossíntese ainda não está muito ativa, não tem muito sacarose dentro da planta, o que a planta faz? Ela usa o potássio para abrir o estômago. Então, já que não tem sacarose, vamos jogar o potássio aí dentro, a gente controla o potencial osmótico com potássio, força a abertura do estômago com potássio, então a gente vai vendo que aqui, ó, no começo do dia, é o potássio que está levando à abertura do estômago. Aí, ao longo do dia, é mais incidência luminosa que vai chegando nessa planta, a gente vai tendo um aumento na taxa fotossintética e, por consequência, um aumento na produção de sacarose dentro das células guarda. Nesse sentido, o que acontece é que a planta começa a trocar o regulador da abertura do estômago do potássio para a sacarose. Então, a gente vai vendo que a concentração de potássio vai diminuindo ao longo do dia na célula guarda e a concentração de sacarose vai aumentando por causa do processo fotossintético. E aí, ao longo do dia, nessa faixa 2 aqui do gráfico, a gente está vendo que o que está segurando o estômago aberto é justamente a sacarose. Aí, no final do dia, na faixa 3 aqui do slide, a planta consumiu a sacarose no seu metabolismo, né? Os níveis de luz estão diminuindo, e aí essa sacarose, obviamente, vai diminuindo dentro do estômago, e aí a gente vai levando ao mecanismo agora de fechamento do estômago por redução da sacarose. Então, esses níveis baixos desse açúcar vão levar ao fechamento do estômago. E aí, claro, durante a noite a planta fica com o estômago fechado, já que não tem luz para fazer fotossíntese. Então, trazendo essa figura aqui para baixo, tá? A gente pode falar sobre um terceiro mecanismo agora de absorção de sacarose, que é justamente quando a gente absorve sacarose das células subsidiárias, das células adjacentes à célula guarda, que também seguem esse padrão de presença de sacarose que a gente vê nesse gráfico do slide anterior, que está presente aqui nesse slide. Isso levando, então, à entrada de água no estômago, claro, na célula guarda, claro, por diferença de potencial osmótico, né? Então, muita sacarose dentro da célula guarda reduz o potencial osmótico, isso força a entrada de água na célula guarda, força a abertura do estômago. Por fim, vamos falar de ácidos orgânicos, né? Como, por exemplo, o malato, que também está envolvido com a abertura e fechamento do estômago. O malato pode ser produto de fotossíntese ou de degradação do amido.
A produção do malato leva à liberação de prótons pelas bombas de H+ATPase, e isso leva, então, a gente a mexer nesse gradiente eletroquímico que existe entre a célula guarda e as células adjacentes, e isso leva, novamente, à entrada ou saída de íons, né, para dentro ou para fora da célula guarda. Tá? Então, como lembrete aqui, ó, é sempre bom a gente ter na nossa cabeça que esse gradiente eletroquímico é utilizado pelos transportadores tanto de cloro quanto de potássio, como a gente falou alguns slides atrás, para fazer a entrada desses íons e, por consequência, abrir o estômago por diferença de potencial osmótico e por diferença de potencial hídrico. É importante a gente pensar também que não são só modificações químicas que vão forçar a abertura ou fechamento do estômago. O estômago tem também modificações estruturais, modificações físicas que facilitam esse processo de abertura e fechamento. Um exemplo disso é que, diferente de outras células que a gente tem na planta, onde o padrão de deposição das microfibrilas de celulose ele é totalmente desorganizado, nos estômatos, as microfibrilas de celulose elas têm uma orientação organizada, uma orientação radial, que é o que vocês estão vendo, esses tracinhos aqui nas células guarda. Quando a gente tem esses tracinhos, essa orientação dessa maneira, essa orientação radial, a gente permite que quando a célula encha ou diminua, há uma alteração de formato específica. Então, a célula não perde ou ganha formato de uma maneira desorganizada. Ela pede e ganha formato nessa estrutura que permite que o estômago tanto abra quanto feche. Tá? Então, além disso, como as células são presas na extremidade, elas têm essa capacidade justamente, então, de ou abrir ou fechar quando a gente tem entrada e saída de água. Então, esse grude que você tem entre as células guarda nas extremidades, esse padrão de orientação radial das microfibrilas, permite que quando a água entre ou saia, quando há perda ou ganho de turgor, a gente tenha um padrão específico de movimentação dessas células, isso levando à abertura ou fechamento. Um experimento muito legal que se faz com isso é fundir esses dois balões de formato de salsicha e não colocar ligação entre eles nas suas extremidades e nem colocar um padrão de fitas semelhante ao padrão de disposição dessas microfibrilas de celulose. Então, o que a gente está vendo aqui no lado esquerdo do slide são dois desses balões que foram só colocados um do lado do outro, sem ligação nenhuma entre eles. E a gente vê que quando a gente enche esses dois balões, eles não se separam, porque eles não têm nenhum tipo de adaptação para fazer essa separação e abrir esse buraco que existe entre eles. Mas veja que aqui agora no lado direito, quando a gente gruda esses dois balões nas suas extremidades e a gente coloca uma fita crepe para simular esses microfibrilas de celulose depositadas de maneira radial, quando a gente enche esses balões, eles se separam. Ou seja, essa estrutura de prender as células na extremidade e forçar a movimentação delas de uma maneira específica, quando elas estão com esse padrão de deposição de microfibrilas de celulose dessa maneira radial, vai forçar a abertura do estômago. É importante a gente saber que estímulos ambientais como temperatura, luz, disponibilidade de CO2 e água vão induzir a abertura e fechamento dos estômagos. Então, estou trazendo aqui nesse slide alguns padrões, alguns sinais ambientais que levam à abertura dos estômagos, como, por exemplo, a presença de luz, baixas concentrações de CO2, baixa disponibilidade de água e uma temperatura moderada, e estímulos ambientais que levam ao fechamento do estômago. Escuro, altas concentrações de CO2, baixa disponibilidade de água e uma alta temperatura externa. Essa figura aqui é muito interessante, é também uma figura muito clássica que a gente tem de estudo de estômagos, que ela mostra como que a luz leva à abertura do estômago. A gente está vendo aqui no lado esquerdo células guarda que estavam sendo tratadas com escuro, com ausência de luz, e quando elas foram tratadas com luz azul, que é uma luz muito interessante para fazer fotossíntese, a gente tem a abertura desses estômagos. A gente sabe que a luz azul, elas ativam essas H+ATPases, essas bombas de prótons, que vão, obviamente, lembrando do começo da aula, facilitar o transporte de íons para dentro das células guarda e levando um aumento de potencial hídrico e, por consequência, a abertura do estômago. Essa micrografia aqui do lado é basicamente uma foto que mostra os protoplastos, então essas células guarda
sem a parede celular, aí a célula perdeu um pouquinho da estrutura, né? Elas viraram duas bolinhas aqui, ó. E a gente deu pulso de luz azul nessas células e a gente vê que elas aumentaram de tamanho. Ou seja, mostrando a entrada de água acontecendo nessas células. Você pode estar pensando aí, por que a luz azul leva à abertura do estômago? Porque a luz azul é amplamente utilizada para processos fotossintéticos. Então é óbvio, a planta vai querer abrir o estômago dela quando ela está recebendo luz azul, né? Já que é um indutor, a luz azul está envolvida com o processo de fotossíntese, você vai querer abrir o estômago para facilitar a entrada de CO2 e aí sim realizar o processo de fotossíntese. Aqui estamos vendo como o ácido abscísico controla o processo de fechamento estomático. Se você não viu aqui no meu canal o vídeo sobre o ácido abscísico, eu sugiro que você veja, deve estar aparecendo um cardzinho aqui em cima agora para te dar a ligação lá com o vídeo de ácido abscísico. O ácido abscísico é um hormônio, o principal regulador de estresse hídrico na planta, o principal regulador de respostas hídricas na planta. E aí, óbvio que, como uma planta ela está em estresse hídrico, ela produz ácido abscísico e o ácido abscísico vai levar ao fechamento do estômago para regular a perda de água. Esse slide mostra como isso acontece. Então, quando o ácido abscísico está presente na planta, como por exemplo, numa condição de estresse hídrico, a gente vai ter o ácido abscísico levando a entrada de cálcio dentro das células guarda. Esse cálcio vai despolarizar a membrana plasmática das células guarda. Isso vai levar a uma saída, uma abertura nos canais de cloro e potássio da célula guarda, levando então a saída do cloro e potássio da célula guarda. Isso mexe, obviamente, no potencial hídrico, né? Ele vai, a saída de cloro e potássio para as células subjacentes vão reduzir o potencial osmótico das células subjacentes e, com isso, a gente vai ter perda de água das células guarda para as células subjacentes. Por esse motivo, essa perda de água vai levar à flacidez das células guarda e, obviamente, o estômago vai se fechar. Em condições de seca, as plantas, então, tendem a fechar os seus estômagos, tá? E a gente tem algumas plantas adaptadas a climas secos que colocaram os seus estômagos dentro de criptas, dentro de pequenos buraquinhos, como a gente está vendo nesse slide aqui, ó, nessa figura aqui de baixo, tá? Então, vocês estão vendo ali, ó, os estômatos marcados com setinhas ali em cima e aqui embaixo essas criptas, que são esses buracos que existem para dentro da folha, tá? Essas cavernas, vamos dizer assim, que existem dentro das folhas. E essas caverninhas, essas criptas, elas são cheias de tricomas justamente para segurar mais água ali ao redor do estômago. Então, essa aqui é uma estratégia que algumas plantas têm de adaptação a climas secos. Você colocar os estômatos dentro dessas criptas, você está, obviamente, aumentando a intensidade de vapor de água que existe ao redor desses estômatos, já que a água vai ficar presa nessas criptas, e aí você está reduzindo a quantidade, a diferença de potencial hídrico entre a cavidade subestomática e a atmosfera, e, claro, você reduz muito a perda de água. Logo, isso aqui é uma adaptação a um clima seco. Esse exemplo aqui é um exemplo dessa planta chamada de oleandro. Tem algumas plantas que levam isso a uma escala mais superior ainda, levam isso para um nível mais superior e fazem cripta de cripta. É você basicamente colocar uma cripta, as criptas dentro de uma cripta maior. Isso vai estar, obviamente, presente em plantas muito adaptadas a climas super secos, como essa planta chamada Mophila arenare. Essas plantas têm uma folhinha meio enrolada, que nem a gente está vendo nessa figura aqui de cima, e esse enrolar da folha vai formar uma cripta, vai formar um buraco ali dentro da folha. E dentro dessa cripta maior, a gente coloca subcriptas. Então, subburaquinhos aqui, onde os estômatos estão localizados. Isso aqui é uma estratégia maravilhosa para você manter um ambiente de umidade aqui dentro dessa folha e, claro, aí a planta vai perder menos água por diferença de potencial hídrico estar menor entre a planta e essa atmosfera, esse subclima que se cria aqui dentro dessa planta. Então, como eu estou dizendo aqui, ó, as criptas elas mantêm um ambiente úmido ao redor dos estômatos e isso leva a uma perda de água menor. A abertura e fechamento dos estômatos também é controlado por outros fatores como o ciclo circadiano. Então, a maioria das plantas tendem a manter o estômago aberto durante o dia e fechar ele durante a noite, já que durante a noite você não realiza fotossíntese, não tem sentido deixar esse estômago aberto. Então, sem luz não há fotossíntese, logo não tem demanda de CO2, o poro é fechado para reduzir a perda de água. Claro que a gente tem variações, algumas plantas, como as plantas CAN, elas tendem a deixar o estômago aberto durante a noite para capturar CO2 durante a noite, armazenar esse CO2 na forma de um ácido,
E aí, durante o dia, ela fecha o estômago, ela não perde tanta água durante o dia e usa aquele ácido para liberar CO2 e fazer fotossíntese. Mas essas são plantas muito específicas, que têm essa fotossíntese diferenciada para fazer esse tipo de coisa. É importante a gente salientar também que os estômatos são são uma porta de entrada para vários patógenos, tá? Eles são uma porta para que algumas bactérias e alguns fungos consigam penetrar na planta. Então, por esse motivo, as plantas, quando percebem que esses micro-organismos estão ao redor do estômago, ela tende a fechar o estômago. Então, isso aqui é um mecanismo de defesa que as plantas têm para não serem atacadas por esses micro-organismos. Só que é muito interessante que tem muitas bactérias que aprenderam a fazer uma guerra química com a planta. Quando elas percebem que a planta está fechando o estômago, elas usam hormônios vegetais muito parecidos com os hormônios das plantas de abertura do estômago. Então, elas forçam a planta a abrir o estômago justamente para que elas consigam entrar. E aí fica nessa competição entre a planta tentando fazer o estômago fechar e a bactéria tentando fazer o estômago abrir. Justamente para ver quem é que vai ganhar essa batalha. Ou a bactéria que vai entrar na planta, ou a planta que vai manter essa bactéria do lado de fora. Então, a gente costuma dizer que existe uma corrida armamentista pelo controle do estômago entre as plantas e as bactérias. Com isso, a gente encerra o nosso tópico de estômatos. Foi um prazer ter vocês aqui comigo e até mais. Tchau, tchau.